Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Vitória Manuela e sou aluna de Prog 2. Estarei apresentando sobre duas funções muito importantes da biblioteca stdlib, que é a rand e a srand. Bom, inicialmente falando, essa função ela é utilizada para gerar valores aleatórios. Aqui tem um programinha que eu fiz que, teoricamente, o usuário tem que estar colocando os valores dentro de uma determinada... No caso aqui, eu declarei um vetor, e esse for vai fazer com que ele vá armazenando valores para esse vetor, sendo que vai receber o input do usuário. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Aí ele pede a posição, você vai colocando valores. E aqui ele mostra no final o vetor com esses valores, sendo que para teste isso não seria viável. Por quê? Porque toda vez que você fosse fazer o teste do seu programa, você teria que estar colocando esses valores. Por isso que a gente utiliza essa função rand e srand. Então, eu vou editar esse programa e vou mostrar como se usa a rand e a srand para gerar valores aleatórios. Eu vou apagar esse for, que não vai ser mais útil. E aqui em cima, a gente vai colocar esse for, sendo que esse for... Esse é o for de printar. Vou fazer um novo for, que ele vai de i igual a 0 e menor que 10 e mais. Certo? Ele vai pegar esse vetor chamado num2 e vai armazenar valores aleatórios. Ok. Aqui, teoricamente, ele já printaria valores aleatórios. Vamos salvar e ver como vai ficar. Aqui ele mostra valores aleatórios. Tá vendo? Que foi armazenado dentro desse vetor. No caso, essa rand, ela vai gerar valores aleatórios até um tal de redmax, que é até uma memória máxima. Ele vai gerar esses valores, certo? Sendo que toda vez que a gente rodar esse programa, ele vai gerar os mesmos valores. Por que ele vai gerar os mesmos valores? Porque o rand, ele gera números pseudo-aleatórios. Porque não tem como criar nada do zero absoluto. No caso, porque não tem como criar nada do zero absoluto. E quem criou essa função da biblioteca padrão C colocou como se fosse um tal de seed,
que traduzido para o português é como se fosse uma semente, que é um valor utilizado para gerar outros valores. Que é um valor que está dentro da range. Se a gente quiser mudar essa semente, o valor dessa semente, a gente vai utilizar a isRange antes da range. Aí aqui fiz a alteração da semente e vou rodar o código. Viu que a partir do momento que eu mudei a semente, mudou os valores. Tá vendo? A primeira semente, o primeiro valor, que era o seed, gerava esses valores, gerava esse valor e a partir desse os outros valores. E a partir do momento que eu mudei, gerou valores diferentes. Porém, se eu rodar novamente, gerou os mesmos valores que o anterior. Ou seja, mesmo mudando a semente, a única coisa que vai mudar é isso, é a semente. Se você ficar mudando a semente, vai gerar outros valores. Mas isso não é viável. Então, existe outra forma da gente gerar valores aleatórios para esse vetor e que a gente não precisa estar mudando essa semente. E que ele vai mudando... ele vai mudando através do tempo, que é o tempo do computador, que é o time, certo? Para isso, a gente vai usar essa função time aqui, e ela vem com esse parâmetro aqui, e a gente coloca null, por quê? Porque a gente não quer colocar nenhum parâmetro para essa time, e sim a gente quer deixar nulo porque a gente quer pegar cada minuto e segundo do computador. E como os minutos e segundos são diferentes, então sempre vai estar gerando números diferentes. Mas para isso a gente tem que adicionar um novo include, que é um include. O timeH, que vai ser justamente esse que vai pegar justamente esse tempo do computador e vai pegar esse tempo do computador e vai jogar para essa função isRand e vai sempre estar alterando essa semente da rand. Então bora testar aqui para ver. Aqui gerou esses valores. Aqui já gerou valores diferentes, tá vendo? Ou seja, todas as vezes que a gente rodar, ele vai gerar valores diferentes. Por quê? Porque a gente colocou esse time, ele pegou o tempo do computador, então esse tempo sempre vai estar alterando. E se a gente ainda quiser limitar o tamanho desses valores, por exemplo, se eu quero valores aleatórios, que gerem valores aleatórios até 100, então a gente vem aqui nesse rand e coloca porcentagem e o valor que você quer como limite. E aí ele só vai gerar valores de 0 a 100. Vamos testar. Gerando valores aleatórios. Outros
e outros. Ou seja, sempre vai estar gerando números diferentes. Bom, é basicamente isso. Você sempre vai estar gerando valores aleatórios, diversos, justamente por causa desse time aqui, dessa função aqui, que pega o tempo do computador, que consequentemente num dia é diferente, e vai estar gerando valores diferentes, vai estar mudando essa semente dessa range aqui, certo? E é isso, gente. Boa tarde, meu nome é Lucas Melo e eu e meu grupo iremos falar sobre as bibliotecas padrões que são utilizadas na linguagem de programação em C. E eu irei falar sobre stdlib.h, mais especificadamente sobre as funções de conversão. Existem 6 tipos de funções de conversões que são a TOF, a TOI e a TOL, a str2d, a str2l e a str2ul. E eu irei falar um pouco sobre elas e vou mostrar um código para vocês conseguirem entender melhor como exemplo como ele é utilizado e como esse código vai rodar. Vou começar falando sobre a função atof. A função atof ela permite converter um string do tipo C em double, onde nesse código existe um ponteiro para uma constante de caracteres. Essa função atof ela aceita apenas um único parâmetro de obrigatoriedade, que é a representação de um número de ponto flutuante. Como dá para ver aqui nesse exemplo, é importante frisar que se você digitar um caractere ou até mesmo nome ou letras, essa função atof ela não vai conseguir converter essa string, ou seja, ela vai dar erro, porque essa função ela apenas converte string que pode ser reconhecidas como número. Agora eu vou falar um pouco sobre a função atoy. A função atoy ela também converte um string do tipo C, só que em vez de converter essa string do tipo C em um double, como a TOF faz, ela converte a string do tipo C em um inteiro, onde também existe um ponteiro para uma constante de caracteres. A função atoy ela retorna um valor inteiro e a string é composta por dígitos que representam um inteiro. Essa função ela funciona da mesma forma do que a TOF, só que a diferença entre as duas é que na função atoy ela trabalha apenas com reconhecimento de números inteiros, enquanto a TOF ela reconhece número de pontos flutuantes. Bom, agora eu irei falar sobre a função atol. A função atol ela tem como objetivo e como função, assim como as duas outras funções que a gente acabou de ver, ela também converte um string do tipo C. Só que dessa vez essa string ela é convertida em um inteiro longo. Essa função ela analisa a string interpretando seu conteúdo como um número integral, que esse número integral ele é retornado como um valor do tipo inteiro longo. O comportamento dessa função é igual ao das outras duas funções, ou seja, a função atol, a função atof e a função atoy, elas se comportam da mesma maneira. E assim como a função atoy, ela aceita um único parâmetro obrigatório, que é a representação de um número inteiro. E nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, não é possível utilizar um número muito grande, apesar da contradição, né? Como a função ela converte o inteiro longo, nesse código aqui ele não consegue converter um número muito grande. E porque se você colocar um número muito grande na hora de rodar o código, na hora de mostrar o resultado, os resultados vão aparecer totalmente errados. Bom, agora eu vou falar da função str2d, que diferente das outras 3 funções que eu falei, a TOF, a TOI e a TOL, ela não converte um string do tipo C. Essa função ela converte a sequência de caracteres que representam um valor em um ponto flutuante em double. Ou seja, a str2d, str que são as sequências de características, 2d que é
transformar essa sequência em double. O primeiro argumento dessa função é um string e o segundo argumento é um ponteiro de um string. E como dá para ver nesse exemplo aqui, essa função permite pegar um string que tem a representação numérica em parte de um texto, diferente das outras funções, que só permitia a própria string do número. Na linha X, é declarada a variável do tipo double, que vai guardar o resultado da conversão. Em seguida, na linha Y, é declarada a variável do tipo string, isso é, a cadeia de caracteres que vai guardar o texto digitado. E por fim, na linha Z, é declarado o ponteiro para a string. Esse ponteiro ele recebe o endereço do lugar ocupado pela primeira caractere, que vem imediatamente após a parte convertida da string. Bom, agora eu vou falar da função str2l, que assim como a str2d, ela tem o objetivo de converter uma sequência de caracteres que representam um inteiro, só que em vez de transformar em double, ela vai transformar em long. E diferente das três primeiras funções, atol e atof e atol, ela em vez de ter apenas um parâmetro obrigatório, ela tem três. O primeiro parâmetro obrigatório dessa função é um string, que contém a cadeia de caracteres propriamente dita. O segundo argumento é um ponteiro para um string, que contém o endereço do lugar ocupado pelo primeiro caractere que vem imediatamente após a parte convertida da string. E o terceiro e último argumento é um inteiro que especifica a sua base numérica do valor que está sendo convertido, ou seja, se é uma base binária, se é uma base octal, se é uma base decimal e assim vai. Essa função ela é bem parecida com a str2d, só que a diferença entre as duas é que nessa se trabalha com inteiros longos e na str2d ela trabalha com double. Bom, e agora para finalizar essa parte de funções de conversão, eu vou falar sobre a função str2l, que assim como as funções str2d e str2l, ela também vai converter uma sequência de caracteres. Só que nessa função, essa sequência de caracteres representa um inteiro do tipo longo não assinado, e essa sequência ela é convertida em um número do tipo longo não assinado. Nessa função, ela também necessita de três parâmetros obrigatórios, sendo o primeiro string, o segundo um ponteiro para string e o terceiro uma base numérica, que é a base binária, a base decimal, a base octal, seja qual for sua base. E igual à função anterior, o comportamento dessa função, inclusive, ele é bem semelhante a str2l. Nesse exemplo aqui, é declarado uma cadeia de caracteres, um ponteiro para caracteres e uma variável do tipo longo não assinado. Podemos observar que a função utiliza essas variáveis como parâmetro e no teste do programa foi digitado um string que mistura números e letras. A função conseguiu separar o que é número e o que é letra, retornando assim o valor correto. Além disso, o seu ponteiro ele armazena o restante da string que foi separado do número e o seu conteúdo também é impresso. Bom, e basicamente é isso, uma breve explicação, um resumo das funções de conversão que estão presentes na biblioteca stdlib.h.